Universidade do Estado do Pará e professor e atualmente estou coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado. Nós temos algumas componentes curriculares na qual eu já leciono e com base nisso nós vamos trabalhar agora a disciplina Trabalhos Técnicos e Científicos em Engenharia Ambiental. Quais são as funções dessas aulas que a gente vai estar disponibilizando para vocês? É que vocês tenham a condição de fazer uma sequência lógica sobre o processo de construção de trabalhos técnicos científicos. É importante que na nossa vida acadêmica nós vamos lidar com diversos momentos onde temos que estruturar trabalhos técnicos, estruturar relatórios técnicos de visita técnica, construção de artigos, de monografias relacionados aos processos avaliativos das disciplinas. E essa disciplina, ela tem uma componente importante porque ela vai auxiliar você neste processo de construção desses trabalhos técnicos. Só que, na nossa primeira aula, nós vamos fazer um panorama geral sobre a estruturação com base no modelo de um modelo de pré-projeto. A partir daí, nós vamos, nas próximas aulas, especificar alguns temas que são importantes nesse processo de elaboração, não só do pré-projeto, mas da construção de um artigo, na estruturação de um projeto de pesquisa de uma maneira geral. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar organizando as ideias para a elaboração de um projeto. Vamos utilizar a estrutura de um pré-projeto e, a partir daí, cada um dos tópicos a gente vai estar abordando, discutindo de maneira geral, né, mais resumida, para que você tenha uma compreensão inicial desse processo de elaboração de trabalhos técnicos. Nas próximas aulas, nós vamos fazendo maiores especificações dos temas que serão abordados. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender o que é a estruturação de um pré-projeto e a orientação de construção. O que é um título, um tema? O título é derivado de um tema que você está escolhendo para estudar, uma introdução, a problematização, a hipótese justificativa, depois traçar os nossos objetivos, revisão de literatura e referencial teórico, materiais e métodos, cronograma, referências bibliográficas a serem utilizadas. Então essa é a base da estrutura que a gente vai ter do nosso pré-projeto. Como eu falei, a nossa aula 1 ela vai estar discutindo essa estrutura em caráter geral. Temas mais específicos nós vamos abordar nas próximas aulas para o desenvolvimento do nosso processo de construção de trabalho técnico científico. Então, nós temos alguns itens aqui que nós vamos estar observando. Estruturação de um título, que é derivado de um tema, como eu já falei. Então, a partir de um tema central, uma ideia central do que se pretende estudar, nós extraímos um título. Nós vamos extrair a chamada inicial do nosso projeto, ou do nosso artigo, da nossa monografia, do nosso TCC, onde lá nessa construção eu tenho, derivado do tema central, direcionar para onde dentro do tema a gente vai estar abordando em termos de assunto. E o que especificamente eu vou estar discutindo. Então, eu posso ter um tema genérico, avaliação de impacto. A partir daí, eu preciso construir um título. Dentro da avaliação de impacto, o que é que eu quero fazer? Eu vou estudar os impactos ambientais das atividades de mineração em terra indígena. Pronto. Então, através desse tema que eu já fui afunilando, eu já posso estar criando um título. O título poderia ser A Avaliação de Impacto Ambiental das Atividades de Mineração em Terras Indígenas. Pronto, já extraí da AIA, que é a avaliação de impacto, já direcionei para onde eu vou estudar esse tema, dentro de atividade de mineração. Aonde? Em terras indígenas. Então, eu já defini qual era o direcionamento do estudo e o local do estudo. Eu posso especificar isso mais à frente? Posso, mas em primeiro momento vamos entender que de um tema geral, que era avaliação de impacto ambiental, eu derivei um título, que era direcionando esse tema para algo mais específico que eu pretendo estudar. Quanto mais específico você for, quanto mais detalhista você for, mais foco e direcionamento você tem no seu projeto de pesquisa. Consequentemente, a construção desse trabalho se torna muito mais fácil, porque você tem um direcionamento central nesse sentido. Depois eu vou partir para uma introdução. O que é que nós vamos abordar aqui? Em caráter geral, a nossa função é, primeiro, delimitar o tema. Então, eu falei que eu ia estudar impacto ambiental, avaliação de impacto, direcionei para terras indígenas pela atividade de mineração. Eu estou delimitando o tema. Então, quando eu delimitei o tema
Com base no título, a introdução ela começa a ser mais sucinta e direcionada. Por quê? O que é a introdução? É a apresentação do meu tema e a apresentação do meu título. Né? Então, eu preciso direcionar estas ações para consolidar uma correta apresentação. Se eu estou abordando a atividade de mineração em terra indígena e eu vou em cima dessa atividade, nessa área, nesse objeto de estudo, nesse local de estudo, eu vou definir a avaliação de impacto ambiental, é óbvio que a minha apresentação ela vai buscar trazer a discussão sobre a avaliação de impacto dentro dessa atividade para que o meu leitor já entenda. O título já me definiu muito do caminho que eu vou transcorrer na pesquisa e, consequentemente, essa apresentação, essa introdução vai afunilar ainda mais, ela vai definir ainda mais as ações do meu trabalho. Então, eu posso fazer uma apresentação em caráter geral rapidamente sobre os impactos ambientais da atividade de mineração. Em cima disso, eu já busco trazer para a realidade das atividades em terras indígenas e o meu objeto de estudo. Caso eu vá fazer uma discussão específica de um estudo de caso de uma determinada área específica que eu tenha, eu já apresento qual é essa área de estudo inicial. A terra indígena X, localizado na região amazônica e tudo mais, pronto, eu estou fazendo uma definição das ações, eu estou apresentando o meu tema, delimitando o meu tema de estudo. A partir daí, eu também posso incluir problema de pesquisa e hipótese. Até tem que fazer uma correção no slide, tá? Problema de pesquisa, problema e hipótese. Precisava ser só hipótese embaixo. Então, eu defino o meu problema de pesquisa. Na minha apresentação, eu posso estar definindo o que exatamente eu quero, eu estou me propondo a estudar. O meu problema vai ser através de um questionamento, de uma pergunta. Nós vamos ver isso mais à frente. E a minha hipótese é uma possível resposta a esse problema, tá? Que eu já vou estar apresentando. Alguns projetos de pesquisa, na sua estruturação, eu tenho o item 2, introdução, depois eu tenho um item 3 chamado problema e hipótese, ou hipótese e problema, ou só problema, e no item 4 apresentando a hipótese, que é uma resposta, uma possível solução àquele problema que a gente está se deparando e se propondo a estudar. Em outros projetos de pesquisa, não há essa identificação por tópico, então ela é apresentada na própria introdução. Neste caso aqui, nós vamos colocar dentro da introdução, na apresentação do problema, do tema de estudo, eu já coloco o problema e a hipótese, que é a possível resposta. A justificativa do estudo é a relevância. Quais são as contribuições? Tá? Dentro desse sentido. O nosso terceiro ponto é a justificativa do estudo. No nosso caso, dentro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, nós vamos incluir quais são as contribuições socioambientais daquele projeto. Então, com base na justificativa, ou seja, eu vou demonstrar qual é a relevância da minha pesquisa, qual é a importância da minha pesquisa, no nosso caso do curso, quais são também as contribuições socioambientais que aquele projeto de pesquisa está se propondo a realizar. Tá? Depois eu parto para definir os meus objetivos. O que é que eu tenho aqui? É o que eu pretendo fazer. Então, os meus objetivos, ele é baseado na minha proposta de estudo. Ele é baseado no meu problema e ele é baseado também na minha hipótese, que é uma possível resposta àquele problema. Então, eu tenho tema, avaliação de impacto ambiental, eu tenho título, onde eu vou estudar a avaliação de impacto ambiental da atividade de mineração em terra indígena. Eu delimitei esse tema, eu apresentei o meu problema de pesquisa, quais são os reais impactos ambientais ocasionados pela atividade de mineração nas áreas indígenas. Por exemplo, poderia ser um questionamento. Qual é a minha hipótese? É uma possível resposta. Provoca perda da biodiversidade, supressão de cobertura vegetal, vai depreciando os serviços ambientais e influenciam negativamente as atividades sociais e econômicas das tribos indígenas localizadas dentro daquela área. Por exemplo, uma possível resposta ao meu problema. Só que eu vou ter que confirmar isso. Isso é uma possibilidade de resposta ao meu problema. Através da minha pesquisa, a gente vai confirmar a veracidade ou não destas informações. Tá? Então, com base nisso, eu começo a definir o que vão ser os meus objetivos gerais e os meus objetivos específicos. Em cima dessa estrutura, ela vai me dar um norte de ação.
O que eu exatamente vou fazer dentro dessa busca, dessa pesquisa de levantamentos, de avaliação de impactos, ou dos reais impactos ambientais ocasionados pela atividade de mineração em áreas indígenas, por exemplo. Então, a partir daí, eu defini quais são o meu norte de ação. Como é que eu vou fazer esse levantamento? Como é que eu vou identificar essas atividades? Como é que eu vou caracterizar esse tipo de atividade? Que tipo de influência essa atividade gera na área indígena? Não só para a questão do meio ambiente propriamente dito, mas também para a questão da componente humana, das tribos indígenas, dos indivíduos que lá estão residindo naquela área e que podem ter interferências na questão do uso, não só para sobrevivência, para subsistência, como também da questão econômica, né, dos recursos naturais existentes naquela área. Então, com base nisso, eu começo a definir como eu vou traçar as etapas da minha pesquisa, através dos meus objetivos. Eu vou definir objetivo específico e geral, que nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Parto para uma revisão de literatura. O que é isso? Eu vou buscar autores que discutem o mesmo tema ou algo parecido com o que eu estou propondo a realizar na minha pesquisa. A partir daí, eu vou trazer esses autores e construir o meu referencial teórico. Ou seja, são as informações teóricas, as informações com dados secundários de outros autores que já pesquisaram sobre isso e que vão corroborar para reforçar o meu estudo. Tá? Meus materiais e métodos. O que é isso? É a minha metodologia. Como eu vou fazer a avaliação de impacto? Como é que eu vou observar a depreciação dos recursos naturais? Como é que eu vou analisar as influências positivas ou negativas que possa ter nas tribos indígenas pela exploração da atividade mineral? Para onde eu vou estar? Quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando para obter esses dados, obter essas informações que são relevantes para a construção da minha pesquisa? Elaboro um cronograma de execução com base nas etapas definidas da minha pesquisa e as referências que eu utilizei na construção desse pré-projeto. Então, essa base inicial para a estruturação de um pré-projeto, de um trabalho de pesquisa, ele vai atender essas condicionantes. E nós vamos estar discutindo um pouquinho, de maneira mais direta e resumida, aqui nessa nossa primeira aula, como a gente vai construir esse processo. Então, num primeiro momento, nós vamos, definir o nosso título. Só que o nosso título, ele é derivado de um tema. E existem diferenças. Só para que a gente entenda. Quando eu falo de tema, nós temos a área de investigação, a linha de pesquisa, o foco, o contexto geral. Um outro exemplo que nós temos aqui é saneamento ambiental. Então, após definir o tema, eu vou buscar delimitar esse tema para onde vai essa pesquisa. Então, neste exemplo que nós temos aqui, saneamento ambiental é o meu tema central, só que dentro do saneamento ambiental eu posso discutir N situações. Eu posso discutir sistema de esgoto, abastecimento, drenagem urbana, eu posso discutir resíduos sólidos. Então, para onde eu vou estar buscando? Aqui eu já direcionei para problemas de saúde pública. Então, eu já sei que dentro do meu saneamento eu vou querer discutir problemas de saúde pública. Se eu estou falando de problemas de saúde pública, eu posso estar relacionando diretamente o quê? A doenças. E aí, como é que eu vou estudar essas doenças? Nesse caso, através de ferramentas de geoprocessamento. E com base nessa linha de raciocínio, que eu já fui afunilando o meu tema, especificando para onde eu quero, sendo até mais detalhista do que no exemplo anterior que eu falei sobre avaliação de impacto ambiental, a gente parte para o título. Então, é quando você delimita o tema para direcionar o que busca pesquisar. Uma outra forma de construir o título é através de uma pergunta-problema do seu estudo. Então, eu posso estar gerando já uma pergunta, um problema, para que a partir daí eu defina através do meu título. Mas vamos voltar aqui, nosso tema. Eu quero discutir saneamento, só que dentro de saneamento eu quero problema de saúde pública, eu quero direcionar para doenças e eu quero utilizar uma ferramenta de geoprocessamento. Ou seja, eu já tenho algo muito bem esclarecido na minha cabeça sobre o que exatamente eu quero trabalhar. Tanto que eu já fui afunilando, especificando o meu tema e os objetos de estudo do meu tema. Então, eu vou construir um título. Estudo da relação entre condições de saneamento ambiental e ocorrência de doenças a partir da utilização de técnicas de análise espacial no geoprocessamento. Especifiquei o meu estudo.
posso fazer uma complementação, nesse caso, no município de Paragominas, Pará. Então, além de eu já estar dando as informações que a relação entre saneamento e doenças, utilizando o geoprocessamento, eu vou ter como estudo de caso o município de Paragominas, no estado do Pará. Ou seja, eu afunilei as informações. Com esse título que está extenso, eu poderia resumir, mas com esse título extenso, eu já tenho uma gama de informações acerca do meu trabalho. Então, se eu estou pesquisando alguma coisa na internet, num site de periódico, numa revista científica, qualquer coisa que seja, o que vai acontecer? Quando eu me deparo com esse tema, eu já tenho uma série de informações e eu já posso saber se esse artigo em questão tem referência com o meu objeto de estudo. Eu quero criar algo sobre saneamento e vi isso daqui na internet. Interessante. Está dentro do que eu estou pensando discutir, saneamento e vinculação com a relação saneamento e doenças. Então, de repente, esse artigo pode ser importante para mim. Isso também ajuda você a trabalhar na pesquisa de materiais que lhe interessam para referenciar o seu documento. Então, quando eu vou pesquisar, eu já preciso saber interpretar e extrair informações desde o título, porque o título já me orienta para onde está indo o trabalho. Então, eu já consigo fazer uma filtragem de informações para saber se esse material numa pesquisa vai ser útil para a minha atividade, porque eu estou querendo desenvolver para a elaboração da proposta do meu projeto ou do meu artigo científico. Tá? Então, sempre busquem esse tipo de informação, porque ele já traz à tona, né, a base do que vai ser tratado nesse documento. E isso já vai te orientar no teu projeto de pesquisa. Porque quando você tiver dúvidas sobre para onde direcionar, ou até mesmo na hora de estruturar o teu referencial teórico, tu já precisas saber, com base no título e nos teus objetivos que foram sendo traçados, para onde vai ser o foco do teu trabalho. Porque às vezes a gente vai pesquisando material, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e quando vê a gente já está ampliando para além do nosso trabalho. Então, o direcionamento através do título e dos objetivos já me mantém focado no que me interessa ter de informação, tá bom? Então, a partir daí, da estruturação do tema, afunilei o meu tema, criei o meu título, eu já tenho o meu norte. Vamos passar a apresentar a nossa introdução, ou seja, uma apresentação do trabalho como um todo. Então, dentro dessa introdução, eu tenho a delimitação do tema e do título sendo discutida, ou seja, ao restringir o foco, evita-se ficar perdido pelo caminho. Então, se eu já estou informando que eu vou discutir saneamento, relação com doença, utilizando geoprocessamento no estudo de caso de um município, a minha apresentação ela tem que estar focada nessa sequência lógica de apresentação. Entenderam? Eu já estou fazendo a relação da apresentação com os temas abordados que eu já estou extraindo do meu título. Então, a amplitude demasiada vai implicar em uma certa abordagem superficial, e aí você não consegue fechar o seu raciocínio. O nosso problema de pesquisa deve-se elaborar uma pergunta, um problema, que necessita de uma resposta. Então, a pesquisa é algo que foi realizado para dar respostas científicas a questões que causam problemas à sociedade. Então, daquele título inicial, eu tirei o tema, tirei o título, eu tenho o quê? Saneamento ambiental, disponibilizar informações sobre internações hospitalares de doenças relacionadas ao saneamento ambiental, ou seja, eu já estou afunilando. Eu não ia fazer a relação de saneamento com doenças, então onde é que eu vou obter essas informações? Nas unidades de saúde, por exemplo. Então, eu já estou trazendo para cá. Disponibilizar as informações de internações hospitalares que são de doenças relacionadas ao saneamento. Vou ter que verificar quais são as principais doenças relacionadas à falta, à ausência de saneamento, à ineficiência do saneamento, para que eu delimite o meu tema de estudo. Não esquecendo que eu vou utilizar o geoprocessamento, que é a minha ferramenta de apoio e análise desse estudo. Então, eu comecei a trazer uma série de informações para estruturar a minha introdução. Eu vou estar apresentando o meu trabalho. Então, dentro da minha introdução, eu vou abordar saneamento, informações de internações hospitalares, as doenças relacionadas a saneamento e geoprocessamento, como uma ferramenta de apoio para fazer um mapeamento dessa área
e ter os focos de incidência de doença e a relação disso com a ausência de saneamento nessas áreas. Entenderam como eu estou começando a trazer uma série de informações e é importante ter esse raciocínio no processo de construção do trabalho, a elaboração do problema de pesquisa e a hipótese. Nessa estrutura, o que que nós temos aqui? Primeiro, é importante que o pesquisador exerça uma visão crítica a respeito do tema. Ele precisa questionar-se a respeito do assunto a ser tratado. Então, você tem que ser, nesse momento, imparcial diante daquele seu foco de estudo, daquele seu objeto de estudo. Você tem que ter uma avaliação crítica, uma avaliação racional, uma avaliação científica acerca daquela situação. Apresenta na forma de uma pergunta, está contido dentro do tema e é uma questão para o qual se dá uma solução. Essa é a função do problema, nortear também o direcionamento do teu trabalho para você saber qual é a possível resposta e quais são os possíveis caminhos para encontrar essa resposta, que são os teus objetivos. Deve-se elaborar uma pergunta, problema de pesquisa, que necessita de uma resposta. A partir daí, a pesquisa ela passa a ser justamente realizada para dar uma resposta científica, racional, acerca das questões que causam problemas à sociedade. E a nossa hipótese é uma afirmação, uma possível resposta ao nosso problema, como eu já citei anteriormente, no exemplo da questão do saneamento. É uma tentativa inicial que eu tenho, uma visão inicial para que eu possa o quê? Explicar a minha situação, problema, de maneira empírica, tá? Observando através de uma quê? De uma pré-solução ao meu problema identificado. A nossa justificativa, ele passa a ter o quê? Uma apresentação da nossa contribuição socioambiental da pesquisa, que é um item exigido no nosso curso, na elaboração do pré-projeto. E a resposta ao problema evidenciado. Ela também pode estar contida na justificativa. Por exemplo, a universalização dos serviços de saneamento, preconizada pela Lei 11.445 de 2007, objetiva a promoção de aspectos positivos para a saúde e bem-estar da população, uma vez que estas variáveis se relacionam de forma direta, segundo os autores Dinkel et al. E Tamérios, 2020 e 2016, respectivamente. A infraestrutura deficiente de saneamento e a não realização do planejamento urbano nesse setor pode justificar a ocorrência de doenças e, por consequente, consideráveis gastos com a saúde pública. Então, eu estou apresentando algumas justificativas, a contribuição e o que isso pode estar trazendo de benefício para a sociedade de uma maneira geral. Então, nós temos aqui a observação de dificuldades financeiras, precariedade e ineficácia dos serviços oferecidos de saneamento, aumento das situações de risco de vida da população e da qualidade ambiental pela ausência do saneamento. Então, são situações que eu começo a trazer à tona, para justificar a importância, a relevância do meu trabalho. E que tipo de contribuição ele vai trazer? Porque a partir do momento que ele gerar dados, que ele gerar resultados, eu tenho o quê? Uma significativa base de informação, de dados, entre a relação que preconiza a ausência do saneamento com a existência de doenças de um grupo da população numa determinada área, num determinado espaço geográfico. E isso vai ser um instrumento que vai auxiliar o planejamento urbano para o desenvolvimento urbano daquela região, vai trazer uma base de informações que eu vou conseguir começar a trabalhar para evitar que essa população fique doente, e isso gera um desinchaço nas demandas pelas unidades de saúde, pelos serviços públicos de saúde, ou seja, quais são as consequências de eu trabalhar o saneamento. A partir do momento que eu comprovar que a ausência desse saneamento deixa a população de uma determinada localidade doente. Então, o que eu vou trabalhar nesse sentido? O que eu vou ganhar com isso quando eu gerar esses dados e que tipo de informação, isso vai ser possível gerar a partir do levantamento de dados que eu estou fazendo? Qual é o uso dessa informação? O que eu posso fazer com essa informação? Isso não deixa de ser um aspecto de contribuição, porque vai ser um instrumento na ação, por exemplo, do planejamento urbano. Vai ser um instrumento do ente público, leia-se no caso prefeitura, por exemplo,
no sentido de atuar para melhorar as condições daquela área em termos de infraestrutura urbana e melhorar a qualidade de vida e a saúde da população que lá reside. Ou seja, eu estou trazendo justificativa, eu estou trazendo contribuição, eu estou trazendo respostas a problemas que eu estou enfrentando naquela situação em questão. Aí eu passo para definir os meus objetivos. E nada mais são, como eu já citei, dar um direcionamento ao meu trabalho, é me dar um norte, me dar um foco para onde eu vou. Com base nas informações que nós já trabalhamos anteriormente, como é que eu vou chegar nessa base de dados? Como é que eu vou fazer uma avaliação dos meus problemas? Como é que eu vou fazer a relação, né, do problema entre saneamento e doenças através de uma ferramenta de geoprocessamento? Então, é aqui que eu vou estar definindo. Eu preciso ter um objetivo geral, tá? Então, ele está ligado a uma visão global e abrangente desse tema, está claramente relacionado ao problema de pesquisa. Assim, ele deve elucidar ou resolver as questões que o problema que foi originário da necessidade dessa pesquisa, o ponto central, né, sucinto. E a partir daí, eu vou derivar do geral os meus objetivos específicos. Ou seja, ele tem, os específicos, uma função intermediária instrumental. Vai me permitir, de um lado, atingir o objetivo geral e, do outro, aplicá-lo de acordo com situações particulares. No mínimo, é recomendado que você tenha 3 objetivos específicos derivados do teu objetivo geral. Mas você não precisa se delimitar a 3. No mínimo 3. Tá? E eles surgem a partir do objetivo geral, pois são desdobramentos do mesmo. Então, nesse estudo do saneamento, nós temos aqui alguns exemplos de objetivos gerais e objetivos específicos. O geral, correlacionar dados geográficos, geoprocessamento, inerentes às condições de saneamento, informações sobre saneamento básico e ocorrência de doenças. E eu afunilei. Eu não coloquei no meu título que eu ia discutir o município de Paragominas, no estado do Pará. Então aqui eu estou afunilando. Que dentro desse município eu vou ter como estudo de caso, como objeto de estudo aqui, 2 bairros. Eu não vou estruturar o município inteiro. Neste caso, eu estou afunilando ainda mais através do meu objetivo geral. Então, tudo aquilo que eu disse que eu ia fazer no título, na apresentação do trabalho, eu defini no objetivo, só que focando em 2 bairros, que é o bairro Flamboyant e o bairro Jardim Atlântico. Através desse geral, eu vou trazer objetivos específicos com base no que eu quero me propor a estudar. Então, o primeiro deles, realizar um diagnóstico das condições sanitário-ambientais e de saúde pública nesses 2 bairros que já foram citados no geral, tá? Por meio de dados da Prefeitura e secretarias municipais, assim como para aplicação de formulários semi-estruturados. Neste objetivo, eu já tenho 2 informações. Primeiro, que eu vou trabalhar com dados secundários, ou seja, dados gerados por terceiros, nesse caso, dados das secretarias municipais e da Prefeitura, e eu vou estar aplicando formulários na comunidade. Ou seja, significa que eu vou para campo e eu vou aplicar alguns questionários, informações no Flamboyant e no Jardim Atlântico, para que eu obtenha mais informações, ou seja, eu tenha dados mais específicos. Ou seja, eu vou estar gerando dados primários, que sou eu que vou estar produzindo através do formulário semi-estruturado, e eu vou estar obtendo dados secundários através de fontes oficiais de informação, neste caso, gerados por órgãos oficiais como prefeitura e as secretarias. No segundo objetivo específico, eu tenho analisar estatisticamente os dados relacionados às condições socioeconômicas do indivíduo residente. Com base nos formulários semi-estruturados, eu vou gerar informações e eu vou discutir essas informações de maneira estatística. Dentro da comunidade científica, a base da estatística, ela reforça o teu estudo. Então, quando você aplica uma avaliação estatística do seu trabalho, das informações que você obteve, você reforça o seu trabalho. No terceiro objetivo específico, nós temos analisar espacialmente, em software GIS, os dados obtidos a partir da aplicação de ferramentas como densidade de kernel para cada tipo de indicador. Ou seja, eu já estou afirmando que eu tenho 2 indicadores que eu vou estar utilizando. O primeiro, de condições sanitário-ambiental, e o segundo indicador, de saúde pública. Através desse software, eu tenho uma ferramenta chamada densidade de kernel que vai me permitir avaliar
a incidência desses dois indicadores e a intensidade desses indicadores numa determinada área e objeto de estudo, com a utilização de mapas temáticos sobre a espacialização, as informações espaciais que eu tenho daqueles dois bairros dentro do município. O meu quarto objetivo específico: aplicar as técnicas de álgebra de mapas para os indicadores sanitário-ambientais e de saúde pública. Logo, em seguida, a utilização da densidade de kernel em software. Então, eu estou sequenciando. Vocês entendam que os objetivos específicos aqui, o que é que eles estão fazendo? Eles estão me dando uma sequência de ação. Eu estou obtendo dados, obtendo informação, aplicando estatística em cima dos dados observados. Depois eu vou partir para o programa, que vai trabalhar essas informações, vai gerar mapas, ou seja, vai gerar informações, cenários, mapas temáticos acerca dos dados que eu coletei desde o primeiro objetivo específico. E no quinto objetivo específico, eu vou fazer o quê? Um comparativo das análises realizadas e os resultados obtidos para cada um dos bairros, de forma a prestar auxílio à tomada de decisão e planejamento urbano de gestores municipais. Ou seja, nessa sequência, como resultado que eu já gerei o meu mapa temático com a densidade de kernel, eu identifico as situações onde eu tenho saneamento e ausência de saneamento e a incidência de doenças. Tá? Só adiantando, o que é que compreendeu-se dessa pesquisa? Que à medida que nós temos ausência de saneamento, a incidência de doenças ela é muito maior. Então, ela está provando que é necessário implementar saneamento básico, saneamento ambiental nessas áreas mais periféricas, nessas áreas menos assistidas pelo ente público, para diminuir a incidência de doenças. E eu venho com o objetivo, o quinto objetivo, trazer essa discussão, mostrar essa realidade e fazer esse comparativo dessa relação. Tá? Então, vocês perceberam que eu tinha um geral, bem abrangente, e a partir daí, para eu fazer, para eu atender esse objetivo geral, eu precisei traçar um caminho. Esse caminho, ele foi traçado através dos meus objetivos específicos. Então, cada objetivo específico é uma etapa do meu estudo, porque me deixou claro que tipo de situação eu vou ter e o que eu vou fazer em cada uma dessas situações até chegar no meu resultado final, que é gerar um mapa temático e, a partir daí, informar o ente público sobre dados acerca da relação saneamento e saúde pública. E, a partir daí, né, ser um documento onde eu tenho uma informação que pode ser utilizada na questão das ações da prefeitura em termos de planejamento urbano, de uso e ocupação do solo naquela região, naquela área, naquele bairro em questão. Tá? É um instrumento de tomada de decisão. Então, nessa sequência, eu constituí a minha pesquisa. O que vai acontecer? Agora eu vou precisar definir a minha revisão de literatura, o meu referencial teórico de uma maneira geral. Tá? O nosso quinto item, ele vai proporcionar, trazer o quê? Os autores que discutem assuntos relacionados ao meu tema, para reforçar a importância do meu tema e reforçar o caminho que eu vou seguir na minha pesquisa. Porque eu vou me basear em outros autores para definir que caminhos eu vou percorrer. Eu vou me basear em outros autores com dados e resultados que eles obtiveram com pesquisas similares à minha, para ter o raciocínio de construção da informação, da geração da minha base de dados. O que eu estou me propondo com base nos meus objetivos. Então, eu vou descrever aqui o modelo teórico de embasamento da minha pesquisa. Então, é óbvio. Lembre-se, nós afunilamos o tema, afunilamos o título, chegamos numa apresentação, que é uma introdução de maneira sucinta, geramos um problema e uma hipótese e construímos nossos objetivos. Então, minha revisão de literatura, ou referencial teórico, ou referência bibliográfica, como alguns autores podem chamar, né, eles vão me proporcionar o quê? Vão me proporcionar essas informações de embasamento da minha pesquisa. Embasamento teórico, com base em informação de terceiros, de outros autores que construíram esses trabalhos similares ao meu. Então, nesse modelo, deve conter as premissas ou as apostas teóricas, ou seja, pressuposto teórico, sobre a partir das quais o pesquisador fundamentará sua interpretação de dados e fatos colhidos na pesquisa. Nós não vamos para campo depois para coletar informações, com base até nos objetivos que eu já defini para vocês,
Então, eu vou trazer esses autores que dão essa base de dados, para que isso vá lá na frente me auxiliar na discussão dos dados obtidos, que não é o foco desse modelo agora. E nós estamos construindo o pré-projeto de pesquisa. Não é a pesquisa, não é um artigo final. Então, nós ainda não vamos trabalhar resultados e discussões, só lá na frente. O que é que eu preciso entender? Que eu preciso ter uma estrutura. Essa estrutura de revisão de literatura, de referencial teórico, ele tem que estar ligado ao título, os objetivos do trabalho. Ou seja, o meu referencial teórico ele é construído com base no meu título e nos meus objetivos. Então, se eu estou falando de avaliação de impacto ambiental com atividade de mineração em terra indígena, não tem por que o meu referencial teórico abordar discussões ou textos relacionados à avaliação de impacto ambiental em zona costeira. Não é o meu foco de trabalho. Eu não estou discutindo zona costeira, eu estou discutindo atividade de mineração em terra indígena. Então, eu vou procurar assuntos e artigos que falem sobre isso. Material que fale sobre esse tema. Não tem para que eu abordar avaliação de impacto em zona costeira. Não faz referência ao meu trabalho. O próprio não está dizendo. Referencial teórico. Revisão de literatura. Tá? É um referencial sobre os meus objetos de estudo. Então, eu vou buscar, nesse exemplo que eu estou utilizando direto no slide, coisas sobre saneamento ambiental, geoprocessamento utilizado para o saneamento ambiental, geoprocessamento utilizado para mapear doenças, tipos de doenças que são relacionadas ao saneamento ambiental, à ausência do saneamento ambiental, e por aí vai. Eu não vou discutir aqui, no meu referencial teórico, o saneamento e a poluição do solo. Não vou trazer saneamento e discutir sobre eficiência de aterro sanitário. Não é o meu objeto de estudo. Meu objeto de estudo é saneamento doença com ferramenta de gel. Acabou. Então, são os artigos que eu vou pesquisar acerca da construção do meu referencial teórico na minha revisão de literatura. Tá? Será a minha base para discutir os resultados encontrados durante a pesquisa. Esse aqui é o foco do meu referencial teórico. Então, eu tenho que saber para onde direcionar. Só que, se eu não delimito o meu tema, se eu não construo o meu título, se eu não tenho o meu problema, se eu não tenho a minha hipótese e se eu não tenho os objetivos definidos, eu vou ficar completamente perdido na construção da revisão de literatura. Ou seja, eu vou fazer uma coxa de retalho, algo sem, como a gente diz no popular, sem pé nem cabeça, né? Vou fazer trazer um monte de texto que não vai ter uma sequência, um raciocínio de construção. Isso é um ponto. E isso prejudica a viabilidade da minha pesquisa e prejudica principalmente a credibilidade da minha pesquisa. E é muito comum aqui, por isso nós vamos abordar isso numa outra aula, é a questão de saber utilizar as referências, parafrasear um autor. Só que para que eu construa uma revisão de literatura, para que eu construa um referencial teórico, primeira coisa que eu vou ter que fazer, depois que eu definir todos os itens anteriores, é fazer uma prospecção de artigos relacionados ao meu tema. Eu vou ter que parar tudo e eu vou ter que ler. Então, não adianta você dizer ou você achar que você vai construir uma revisão de literatura se você não parar para ler artigo, se você não parar para ler pesquisas relacionadas ao seu tema. Isto não existe. Tá? O que acontece quando o aluno não quer ler? Ele vai fazer uma coxa de retalho Ctrl+C, Ctrl+V no popular. É isso que vai acontecer. Porque ele não vai chegar a definir absolutamente nada no trabalho dele. Ele está buscando um monte de material aleatório na internet e ele simplesmente vai Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, ele nem vai ler, ele não vai parafrasear o autor, ele vai extrair de lá, não vai referenciar como deve referenciar e ele está cometendo um plágio. Ele está fazendo uma cópia desmedida de um determinado trabalho nesse sentido. Então, isso é um ponto que você precisa observar. É o momento de você parar para ler sobre o seu tema de estudo. Se você não fizer isso, você não vai construir um referencial teórico coerente e decente para o teu objeto de estudo, para o teu trabalho, para a tua pesquisa. E isso pode até invalidar.
Porque lá na frente, quando a gente construir o nosso artigo, o que é que vai acontecer? Se o seu referencial teórico não tem base, não tem estrutura, é Ctrl+C, Ctrl+V, como é que você vai discutir os resultados para corroborar suas informações com autores que também encontraram informações parecidas com a sua? Isso não vai existir. Você vai ter uma série de problemas nesse sentido. Então tem que se atentar para essa questão para que você não cometa erros no processo de construção. E até mesmo abordar assuntos ou situações dentro da tua revisão de literatura que não cabem em nada para o teu trabalho. Então, para e lê. E é um momento de você parar tudo que você está fazendo para ler material a respeito do seu tema. Se você não fizer isso, você não vai construir um bom trabalho. Não tenha dúvidas disso. Então, para a gente estruturar nossa revisão de literatura, algumas dicas que eu já direciono, porque vai facilitar esse processo. Tá? O que, que eu tenho aqui? Vamos pegar o nosso título primeiro. O nosso título é Estudo da realização entre condições de saneamento ambiental e ocorrência de doenças a partir da utilização de técnicas de análise espacial no geoprocessamento. O que, que eu tiro de informação aqui? Primeiro, eu vou discutir saneamento. Eu vou discutir problema de saúde pública e principais doenças. Eu vou relacionadas à ausência de saneamento. Eu vou discutir mapeamento de doença nas áreas, ou seja, com técnicas de análise, de geoprocessamento. E eu vou trazer para a realidade municipal. Porque o meu título ele fecha ali, no município tal. Então eu trago isso para a realidade. Eu não vou trazer essa discussão de um referencial teórico para discutir sobre o cenário brasileiro, sobre um determinado estado, uma região. Não, eu tenho que trazer para a realidade do município, que é o meu foco de estudo. Eu não vou fazer uma discussão acerca no estado do Pará. Não, eu vou fazer num município específico dentro do estado do Pará. Então eu tenho que buscar informações que tratam sobre isso a nível municipal, ou seja, trazer para a realidade municipal. Eu comecei a direcionar. Então perceba, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações aqui que eu tenho que observar na hora de eu fazer uma pesquisa de bibliografia para trazer para a realidade do meu trabalho. Eu vou buscar esses assuntos aqui com a realidade municipal. Entenderam? Então eu já comecei a afunilar minha pesquisa no Google da vida para que eu traga isso buscando informações sobre isso daqui. Eu já extraí do meu título. E eu vou complementar e vou fazer o quê? Extrair informações do meu objetivo geral. Então, eu já tenho uma base de informações que eu extraí do título, sobre temas que eu preciso abordar onde? No meu referencial teórico. Do meu objetivo, eu tiro. Vocês vão perceber que se eu tiver numa sequência lógica, num raciocínio legal, vai haver sobreposição de informação. Elas vão se repetir. Olha aqui. No meu objetivo geral, eu extraio saneamento, que nós tínhamos aqui, saneamento ambiental. Problema de saúde pública e principais doenças, também temos aqui, tá ok? Relacionados à ausência de saneamento. Eu vou ter mapeamento de doenças nas áreas, olha aqui, mapeamento de doenças nas áreas. Técnicas de análise e geoprocessamento. Técnicas de análise e geoprocessamento. Entenderam? Os temas que eu abordei e que eu tirei do meu título, eu já encontrei o mesmo raciocínio, a mesma informação no meu objetivo geral. E eu vou agora afunilar essa discussão através do quê? Dos meus objetivos específicos. Como eles são extensos, nós já mostramos no slide anterior, eu coloquei bem resumido aqui só para orientar. Então eu extraio dos meus objetivos específicos: saneamento, problema de saúde, principais doenças relacionadas à ausência, mapeamento de doenças, técnicas de análise, já são temas que já estavam no título e no objetivo geral. E agora eu vou especificar com informações para obter. Então eu tenho estatística, eu tenho geoprocessamento, densidade de kernel, eu tenho indicadores de saneamento e indicadores de saúde, sobreposição de informações através de mapas, né, temáticos, planejamento urbano e gestão municipal. Então, em cima dessa base, repetindo título, objetivo geral, objetivo específico, nós temos o que eu extraio para construir minha revisão de literatura. E não esquecendo que tudo isso aqui eu vou trazer discussões para direcionar para o âmbito do município, que é o meu objeto de estudo.
Eu vou estudar no município. Então, eu vou trazer para a realidade municipal. Eu vou trazer esses temas do meu referencial teórico para discuti-los dentro do meu trabalho. Então, aqui eu já tenho o quê? Uma série de informações para fazer pesquisa sobre artigos e publicações a respeito de informações que vão auxiliar para a construção do meu trabalho. Perceberam a sequência lógica, o raciocínio encadeado de informações para que a gente obtenha, né, uma correta construção de um projeto de pesquisa? Então, se baseie nisso, que eu garanto que você vai conseguir direcionar suas ações rapidamente para isso. E nós temos os nossos materiais e métodos. O que eu tenho aqui? Eu preciso responder com clareza e riqueza de detalhes algumas informações da minha pesquisa. Os meus materiais e métodos, o próprio nome já está dizendo. Quais são os materiais? Ou seja, o que eu vou usar para obter as informações que eu quero e quais são os métodos? Como eu vou fazer para conseguir as informações com base nos materiais que eu vou estar utilizando. Ou seja, aqui eu vou fazer uma descrição de como eu vou concretizar os meus objetivos específicos e gerais. Entenderam o raciocínio? Então, aqui o que eu tenho? As seguintes questões precisam ser respondidas: o que, quem, onde, como, com o que. Isso visa atender às seguintes situações. Primeiro, a natureza de abordagem do objeto a ser pesquisado. É um método quantitativo ou qualitativo? Ou os dois? O tipo de pesquisa quanto ao nível de aprofundamento, se é exploratória, se é descritiva, correlacional ou explicativa. Nós vamos abordar isso numa outra videoaula, tá bom? Mas daqui você já consegue ter uma base de informações e se pesquisarem um pouco sobre isso daqui, vocês já vão encontrar uma informação inicial sobre o que é cada um desses itens e isso já vai auxiliar vocês. Senão a gente vai se delongar muito nessa videoaula inicial, que é mais um panorama geral. Tá? O tipo de pesquisa, no que se refere aos meios técnicos de investigação, eu vou trabalhar um estudo de caso, eu vou trabalhar uma pesquisa participante, uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica. Eu posso montar um estudo através de uma revisão de literatura. Eu posso fazer um artigo de revisão de literatura, por exemplo, onde eu vou fazer o quê? O levantamento de várias literaturas sobre aquele tema, e aí eu vou fazer uma discussão desses principais autores sobre o que eles abordam, os pontos fortes, os pontos fracos e por aí vai. Posso trabalhar dados estatísticos em cima desses trabalhos, também é possível isso. Tá? O universo da pesquisa, apresentando as características e especificidades da população que será pesquisada, o recorte a ser realizado acerca da população, tá? Com o tipo de amostragem, os instrumentos e as técnicas de coleta de dados que serão utilizados. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou trabalhar com grupos, eu vou ter aplicação de questionários, eu vou fazer uma observação em loco na área. O que é o tipo de ferramenta eu vou estar utilizando? Que instrumento, que técnica para obter informações também, tá? Eu vou fazer, por exemplo, no meu projeto de pesquisa, eu preciso coletar amostras de solo, amostras de água, amostras de vegetação. Eu vou descrever como vai ser feito esse processo de coleta, quais são as análises que vai ser feito em cima desse material, para onde isso vai ser direcionado, se eu vou fazer essas análises em laboratório, se eu vou mandar para um laboratório para ser analisado, com base nos resultados, os parâmetros obtidos, eu vou comparar se eu tenho normativas que disciplinam quais são os limites desses parâmetros. Então, tudo isso eu vou estar descrevendo na minha metodologia. Como é que eu vou estar construindo isso? Com base em que eu vou estar obtendo esses dados? Entenderam? Eu não vou mostrar aqui nos materiais e métodos os resultados das análises, mas eu vou mostrar que existe uma norma que disciplina determinados padrões, por que eu estou escolhendo esses parâmetros, com base em que eu vou ter que explicar isso na minha metodologia, que é a forma como eu vou estar obtendo dados e por que eu estou obtendo esses dados. Entendeu? Além disso, eu preciso explicar detalhadamente como tais instrumentos foram utilizados, indicar as técnicas, pressupostos a serem utilizados para análise dos resultados. Ou seja, eu preciso ter um detalhamento extremamente rigoroso nos meus materiais e métodos, ou alguns algumas propostas de pesquisa coloca lá metodologia, nem materiais e métodos, mas metodologia. Então, eu preciso ter uma descrição muito detalhada sobre isso. Por quê? É aqui
que quem está me avaliando vai compreender se a minha pesquisa tem validade. Se eu deixar lacunas, se eu não preencher com informações detalhadas sobre como eu vou pesquisar, como eu vou realizar os passos da pesquisa, isso inviabiliza a credibilidade dos meus resultados. Só que a partir do momento que eu tenho materiais e métodos muito bem descritos, todo detalhado, com informações relevantes acerca disso, eu já estou reforçando a importância do meu estudo e mostrando a seriedade com o qual eu estou obtendo informações, para que eu possa discutir esses resultados lá na frente. Então, isso já reforça a tua pesquisa, o teu pré-projeto. Então, quando vocês apresentam um pré-projeto para uma banca de avaliação, eles vão questionar principalmente teus materiais e métodos. Porque se eles verem inconsistência ou fragilidade na forma como você está buscando a informação, isso vai te prejudicar de alguma forma. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Numa outra aula nós vamos abordar isso detalhadamente. Não se preocupe, nós vamos discutir esses pontos da construção da metodologia de maneira bem mais específica nesse sentido. Bem, dando sequência, nós temos aqui a questão do cronograma. Então, basicamente, o que é isso? Você está definindo quais são as etapas do seu projeto. Então, eu defini aqui, neste exemplo, pesquisa bibliográfica e documental, que é para fazer a base do meu estudo. Primeiro, ter uma informação acerca do tema que eu quero estudar e tudo mais, esclarecer as minhas ideias. Depois, eu vou ter uma discussão teórica em função dos objetivos, ou seja, trazer à tona os assuntos e os temas abordados nesses artigos que eu li que têm relação direta com o meu trabalho, né? E aí eu vou fazer essa discussão teórica. Determinação das categorias para a realização da pesquisa de campo, se eu tiver necessidade de pesquisa de campo, nesse caso aqui do projeto teve. Execução da pesquisa de campo, tabulação e análise dos resultados, redação da monografia, do artigo, do TCC, do que for, a revisão final dessa monografia, desse documento e, se for necessário uma banca, então banca pública para defesa. E eu ainda posso colocar um item, por exemplo, também publicação. Uma prévia de quando vai estar pronto e a partir de quando eu vou submeter os periódicos e as revistas científicas para publicar o meu trabalho. Então, você precisa direcionar de acordo com o seu interesse. Isso aqui não é obrigatório ter essas etapas, essas fases. Isso aqui foi com base no que a gente estava propondo. E eu nem coloquei todo o cronograma. Só a parte principal do cronograma para título de ilustração. É você com seu pesquisador, como pesquisador, você com seu orientador, se for o caso de aluno, que vai definir como vai estruturar esse cronograma, quais são os meses que eu vou estar apresentando. Então, no mês 1, então vamos dizer que eu estou começando agora em maio. Então, no mês de maio, eu vou fazer levantamento de pesquisa bibliográfica e documental de maio, junho e julho. 3 meses para fazer isso. Então, eu vou marcar os 3 meses. E assim vai. As etapas, elas podem se sobrepor. No mesmo período que eu estiver fazendo pesquisa bibliográfica, eu já posso fazer discussão teórica. Então, vamos dizer que eu coloquei maio, junho e julho. Então, maio, quando for junho, eu já também começo a fazer a discussão teórica. Junho, julho, agosto, setembro e assim vai. Entenderam? Eu vou estar definindo cada uma dessas situações de acordo com a minha necessidade, com o meu planejamento de execução das minhas etapas. E a partir daí eu monto o que vai ser o meu cronograma de trabalho. E as minhas referências bibliográficas, ou seja, na estruturação do pré-projeto, eu construí referencial teórico, eu montei uma introdução que eu posso ter trazido autores, ter citado autores. Então, eu coloco as referências bibliográficas que eu utilizei no trabalho. Então, nessa formulação do pré-projeto de pesquisa, por exemplo, eu utilizei esses autores nas citações. Então, eu trago esses autores para cá, para referência, para orientar. Nós vamos discutir isso mais à frente numa outra videoaula sobre as referências bibliográficas. Como fazer as referências, vamos discutir também como fazer as citações. Tudo isso nós vamos abordar ao longo das próximas aulas, tá ok? Então, nessa nossa aula inicial e mais geral, eu te dei um panorama sobre a estruturação de pré-projetos. E que a base dessas informações também servem para a construção logo a mais do artigo do trabalho, né? Fruto do teu trabalho de pesquisa. Então aqui eu montei o pré-projeto, é o que vai me dar o norte. Boa parte dessas informações, na hora que eu começar a executar as etapas da minha pesquisa, que eu coloquei no cronograma, que eu botei nas minhas metodologias, eu vou começar a gerar dados.
Esses dados, esses resultados, eu vou estar trazendo para o meu artigo final, junto com esse material que já foi construído. Eu posso fazer adaptações ou modificações do que já está escrito no pré-projeto, mas ele já é o corpo central da estrutura do meu artigo. Então, aqui sim, como eu já fiz tudo certinho, seguindo as regras, utilizando as padronizações, fazendo todas as referências de acordo com as citações, tudo direitinho, como versa as normas ABNT sobre isso, eu já posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar para o meu artigo, que eu já tenho essa construção desse documento. E aí eu vou analisar se essas informações do pré-projeto elas cabem a todo o artigo ou só algumas informações, ou se eu vou precisar complementar essas informações na estruturação do artigo. Tá? Mas isso é definido com base no momento posterior do andamento da tua pesquisa. Mas para que a gente tenha essa estrutura inicial, nós temos isso daqui. Eu acredito que com essa aula inicial, para dar esse panorama geral, já vai ser de grande valia para você começar a construir seu pré-projeto de pesquisa. O foco aqui neste caso, é pré-projeto para estruturação de TCC. Então você já vai ter uma base de como construir o teu pré-projeto. Então você vai conversar com seu orientador para que a partir daí vocês consigam desenhar e deixar, vamos dizer assim, como dizemos no popular, redondo teu projeto, tá? Para que ele seja submetido à avaliação por uma banca e posteriormente você passe a construir o seu TCC através do desenvolvimento da pesquisa que você está se propondo. Então, espero ter esclarecido e até a próxima videoaula, pessoal. Até mais.